Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E olha, vamos falar sobre o garoto Ed Carlos, que jogou poucos minutos e agradou o treinador Orlando Ribeiro. Também vamos falar sobre Natan. Quanto que o Santos terá que pagar ao Boa Vista de Portugal pelo Natan? Tem toda uma negociação envolvendo o Raniel e olha, o Raniel não deve ficar no Vasco da Gama. Você vai entender muito bem essa história. E também o Carabarral, hein? O Santos tem que pagar um valor milionário ao Argentino Júnior pelo Carabarral, que até agora absolutamente nada mostrou com a camisa do Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da UpSports.bet, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Bônus Varanda 5, tem rodada do Campeonato Brasileiro durante o meio de semana, Santos e Atlético Mineiro e muitos jogos pela 30ª rodada do campeonato. Agora faltam apenas 9 jogos para o término do Brasileirão, hein? E claro, não perca esta oportunidade, utilize o bônus Varanda 5 e garanta aquela renda extra que é sempre muito bem-vinda, sempre apostando com responsabilidade. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos. Link fixado nos comentários, QR Code na tela. Você pode apostar em várias modalidades esportivas no Brasil e no mundo. UpSports.bet em parceria com Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Ed Carlos? Olha, o jogador Ed Carlos, 21 anos de idade, agradou demais o Orlando Ribeiro nos poucos minutos que jogou contra o Internacional. Ed Carlos jogou pouco mais de 10 minutos no último sábado, mas foi muito bem, né? Ele que entrou ali praticamente como segundo homem de meio campo, deu muita qualidade na saída de jogo. Ed Carlos tem um toque refinado e olha, já falávamos muito sobre isso, o Orlando treinou o Ed Carlos quando foi treinador da base do São Paulo. E o Ed Carlos era um dos jogadores treinados pelo Orlando Ribeiro, ia muito bem no São Paulo com o Orlando e agora recebe a oportunidade também do treinador Orlando Ribeiro. Já ganhou alguns minutos e deve ter muito mais oportunidades daqui para frente. O Santos que tem um grande problema no meio-campo, né? Eu vi muitas análises sobre o jogo do Santos. A grande realidade é que o Santos não tem um bom meio-campo, né? Por mais que o Rodrigo Fernandes estivesse em condições de jogo, poderia ter entrado e ter melhorado aquele meio-campo do Santos. Com certeza, com o Rodrigo Fernandes, o resultado dificilmente seria diferente, até porque o Rodrigo Fernandes é um jogador de marcação, né? O problema do Santos está na criação de jogadas, está na falta de velocidade, na falta de transição, né? Do meio-campo para o ataque. Veja, o treinador Orlando Ribeiro acabou colocando o Carlos Sanches e o Luan para que o Santos tivesse maior qualidade no toque de bola, maior qualidade realmente em ficar com a bola, né? Ter um maior percentual de posse de bola e mesmo assim, nem com o Luan, nem com o Carlos Sanches jogando junto, o Santos conseguiu dominar ali o meio-campo do Santos. Então o problema do Santos é muito individual também, faltam recursos, faltam melhores jogadores para esse meio-campo do Santos e realmente o Santos tem sofrido demais por ali, né? Por mais que o Orlando Ribeiro tenha mudado, e eu achei interessante ele ter tentado mudar, porque qual que é a grande realidade do Santos? A gente sempre reclama que são sempre os mesmos jogadores. Quando o Orlando Ribeiro tenta buscar alternativas, colocando o Luan, colocando o Carlos Sanches, sacando o Zanocelo, o torcedor também reclama. Então, é claro, são 3 jogos do Orlando Ribeiro no comando do time, são poucas semanas de treinamento, ele tem buscado alternativas, já colocou o Ed Carlos. O torcedor pode questionar se a opção foi certa ou errada em ter aberto um pouco mais o meio-campo, se faltou marcação ou não. Mas o que me chama a atenção de forma positiva no Orlando Ribeiro é a personalidade dele, de estar mudando os jogadores. Veja, já mudamos a lateral direita com o Natan no lugar do Madison, já vimos o meio-campo sendo alterado, o Soteldo jogando de meia. Então, são mudanças importantes, porque se o Santos insistir com as mesmas peças, com os mesmos jogadores, não iremos evoluir, né? Eu gostei muito de uma frase, de um termo que está sendo utilizado, que é o G Santos, né? O que é o G Santos? Nós temos
o G4, o G8 e temos o G Santos. G Santos é brigar na 10ª colocação, 11ª, 12ª colocação. Então, essa é a realidade do Santos na gestão do presidente na gestão do presidente Andrés Rueda. Cabe ao Orlando Ribeiro aproveitar estes últimos jogos para fazer os testes e aí definir o elenco para o ano que vem. O Santos precisa fazer uma grande limpa nos seus jogadores. Alguns jogadores não servem mais para vestir a camisa do Santos e isso precisa ser feito agora. Então, eu gosto dessa ideia do Orlando Ribeiro em testar alternativas. Ele vai errar, vai acertar, mas ele não está pecando pela omissão. Isso me agrada demais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o jogador Natan e a transação do Santos com o Boa Vista de Portugal. Olha, na transação que o Santos fez com o Boa Vista de Portugal, foram envolvidos alguns jogadores. Por exemplo, o Boa Vista vendeu o Poroso e devia ao Santos Futebol Clube. Portanto, o Boa Vista precisa pagar esse valor ao Santos Futebol Clube e como o Natan foi vendido para o Santos, praticamente este valor que o Boa Vista devia ao Santos foi abatido na negociação. E um outro valor que seria abatido era sobre o Raniel, porque o Boa Vista deve ao Vasco e o Vasco deve ao Santos, pelo Raniel. Só que o Vasco só precisa pagar o Santos se ele for ficar com o Raniel após o final do empréstimo, que é até o final desta temporada. E olha, o Raniel não vive um grande momento no Vasco da Gama. Aliás, perdeu alguns gols, é um jogador que tem sido, nas últimas rodadas, um pouco criticado. Começou bem a Série B, né, fazendo muitos gols, mas nas últimas partidas tem sido muito criticado pela torcida vascaína. E o Raniel dificilmente vai ficar no Vasco para 2023. Com isso, o Vasco não terá que pagar nada ao Santos Futebol Clube e, pelo contrário, né, o Santos vai precisar pagar o Boa Vista pelo jogador Natan. Cerca de 6 milhões de reais é o valor que o Santos terá que pagar ao Boa Vista caso o Vasco não fique com o atacante Raniel. Portanto, se somarmos 6 milhões de reais do Natan, lateral direito, com mais 8 do Carabarral, que fez contrato com o Santos de 4 anos e não tem sequer recebido oportunidades nos últimos 2 jogos do Santos, são 14 milhões de investimento neste momento, né, que o Santos fez em 2 jogadores. O Natan tem melhorado o rendimento, né? O Natan é um jogador que tecnicamente é bom jogador. Ainda gera uma dúvida do Natan, né? Em termos de marcação, é um jogador que guarda pouco a posição, sofreu muito com o Pedro Henrique no sábado. O Pedro Henrique atacou muito pela esquerda, mas o Natan, tecnicamente, me parece um jogador que tem qualidade. Agora, é claro, precisamos ver muito mais o Natan nos próximos jogos do Santos Futebol Clube. O Santos que enfrenta agora o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, 21h30. O Santos que vai contar com a volta do Felipe Jonathan, com o Rodrigo Fernandes no meio-campo, já que o Camacho levou o 3º cartão amarelo. E o Michael deve continuar de fora, o Michael pelo menos mais 3 jogos fora, o zagueirão Michael, que tem sofrido com muitas lesões, né? Com muitas lesões aí nesta temporada. Um provável time do Santos para o duelo contra o Atlético Mineiro deve ter em campo João Paulo no gol, Natan pela direita, Luiz Felipe, Bauerman e Felipe Jonathan. O meio-campo, algumas dúvidas, né? Camacho suspenso dá lugar a Rodrigo Fernandes, portanto Rodrigo Fernandes volta e será o primeiro volante, e aí a dúvida da formação do meio-campo. O Luan saiu chiando, o Zanocelo ficou no banco de reservas, Carlos Sanches também não foi bem, mas eu estou apostando no meio-campo do Santos com o Zanocelo voltando, hein? Acho que o Zanocelo volta no meio-campo ou o Ed Carlos vai ganhar esta posição, mas eu vou apostar no Zanocelo, portanto Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Carlos Sanches. Na frente, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo. Este deve ser o provável Santos para o duelo contra o Atlético Mineiro. É isto, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!